Olá pessoal! Hoje, palavras do Papa Francisco sobre o fim da vida, crise na Ucrânia e vítimas no Equador. Deixe nos comentários notícias que você tem interesse e gostaria de ver por aqui. Estamos sempre melhorando o canal e a sua opinião é sempre bem-vinda. Lembre-se de curtir e compartilhar. Agora vamos para as notícias. O Papa. Pensar no fim da vida nos ajuda a olhar a vida com novos olhos. São José, padroeiro da boa morte, foi o tema da catequese do Papa Francisco na audiência geral desta quarta-feira. Neste encontro semanal com os fiéis, Francisco aprofundou a devoção especial que o povo cristão sempre teve por São José como padroeiro da boa morte. Essa devoção nasceu do pensamento de que José morreu com a ajuda da Virgem Maria e de Jesus antes que ele deixasse a casa de Nazaré. Não há dados históricos, ressaltou o Papa, mas como não se vê mais José na vida pública, se pensa que ele morreu em Nazaré com a família e que Maria e Jesus o acompanharam na morte. A pandemia colocou a morte em evidência. Amados irmãos e irmãs, talvez algumas pessoas pensem que esta linguagem e este tema sejam apenas uma herança do passado, mas na realidade, a nossa relação com o fim da vida nunca se relaciona com o passado, mas sempre com o presente. O Papa Emérito Bento XVI disse nesses dias atrás, falando de si mesmo, que ele está diante da porta sombria da morte. É bonito agradecer ao Papa por ter essa lucidez aos 95 anos de dizer que está diante da porta sombria da morte. Um bom conselho ele nos dá, a chamada cultura do bem-estar. Procura remover a realidade da morte, mas de uma forma dramática, a pandemia voltou a colocá-la em evidência. Foi triste, morte para todo lado. Muitos irmãos e irmãs perderam entes queridos sem poderem estar ao lado deles, e isso tornou a morte ainda mais difícil de aceitar e de elaborar. Uma enfermeira me disse que estava diante de uma senhora idosa, que estava morrendo, e ela disse que queria saudar os seus parentes antes de morrer. A enfermeira corajosa pegou o celular e ligou para os familiares. A ternura daquela despedida. Segundo Francisco, procuramos de todas as maneiras banir o pensamento da nossa finitude, iludindo-nos em pensar que podemos retirar o poder da morte e afastar o temor. A fé cristã não é uma forma de exorcizar o medo da morte. Pelo contrário, nos ajuda a enfrentá-la. Antes ou depois, todos nós passaremos por aquela porta. O sudário não tem bolso. A seguir, o Papa disse que verdadeira luz que ilumina o mistério da morte provém da ressurreição de Cristo. Existe uma certeza: Cristo ressuscitou. Cristo está vivo entre nós e esta luz nos espera atrás daquela porta sombria da morte. Prezados irmãos e irmãs, é apenas através da fé na ressurreição que podemos olhar para o abismo da morte sem nos deixarmos dominar pelo medo. Não só, mas também podemos atribuir à morte um papel positivo. De fato, pensar na morte, iluminada pelo mistério de Cristo, nos ajuda a olhar para a vida com novos olhos, disse ainda o Papa, acrescentando: Nunca vi atrás de um carro fúnebre um caminhão de mudanças. Iremos sozinhos, sem nada no bolso do sudário, porque o sudário não tem bolso. Não tem sentido acumular se um dia morreremos. O que precisamos acumular é caridade, a capacidade de partilhar e de não ficar indiferente às necessidades dos outros. De que serve discutir com um irmão, uma irmã, um amigo, um membro da família, ou um irmão ou irmã na fé, se um dia morreremos? De que adianta ficar bravo com os outros? Diante da morte, tantas questões são redimensionadas. É bom morrer reconciliado, sem deixar ressentimentos e sem arrependimentos. Todos nós caminhamos em direção àquela porta. Não podemos evitar a morte. Segundo Francisco, para nós cristãos, permanecem firmes duas considerações. A primeira é que não podemos evitar a morte, e por esta razão, depois de ter feito tudo o que era humanamente possível para curar a pessoa doente, é imoral envolver-se numa obstinação terapêutica. A segunda consideração diz respeito à qualidade da própria morte, da dor, do sofrimento. Devemos ser gratos por toda a ajuda que a medicina procura dar, para que através das chamadas curas paliativas, cada pessoa que se está a preparar para viver a última parte da sua vida o possa fazer de forma mais humana possível. Contudo, devemos ter o cuidado de não confundir esta ajuda com desvios inaceitáveis que levam à morte. Devemos acompanhar as pessoas até a morte, mas não provocar a morte nem ajudar ao suicídio. Saliento que o direito a cuidados e tratamentos para todos deve ser sempre uma prioridade, de modo a que os mais frágeis, particularmente os idosos e os doentes, nunca sejam descartados. A vida é um direito.
não a morte que deve ser acolhida, não administrada. E este princípio ético diz respeito a todos, e não apenas aos cristãos ou fiéis. Os idosos são tesouro da humanidade. A seguir, o Papa sublinhou um problema social, mais real: planejamento. Não sei se esta é a palavra certa, mas acelerar a morte dos idosos, muitas vezes vemos numa determinada classe social que os idosos, por não terem meios, recebem menos medicamentos do que precisariam. Isto é desumano. Isto não os ajuda, isto é levá-los à morte mais rapidamente. Isso não é humano nem cristão. Os idosos devem ser tratados como um tesouro da humanidade. Eles são a nossa sabedoria. Se eles não falam, e se são sem sentido, são o símbolo da sabedoria humana. São aqueles que nos precederam e nos deixaram muitas coisas bonitas, muitas lembranças, muita sabedoria. Por favor, não isole os idosos. Não acelere a morte dos idosos. Cuidar de um idoso tem a mesma esperança que cuidar de uma criança, porque o início e o fim da vida é sempre um mistério que deve ser respeitado, acompanhado e cuidado. Que São José nos ajude a viver o mistério da morte da melhor maneira possível. Para um cristão, a boa morte é uma experiência da misericórdia de Deus, que se aproxima de nós até naquele último momento da nossa vida, concluiu o Papa. Deixe um amém nos comentários. Compartilhe esse vídeo com a sua família. Antes de ir para a próxima notícia, quero lembrar você para inscrever-se no canal. Fazendo isso, você ajuda o nosso canal a crescer e poder trazer um conteúdo de qualidade para você. Se inscreveu? Ótimo, obrigado. Agora vamos para a próxima notícia. Crise na Ucrânia. Francisco, a guerra é uma loucura. Depois de ter lançado o enésimo e sincero apelo pela paz na Ucrânia, o Papa Francisco, na audiência geral, tira os olhos do papel. Ele parece estar se dirigindo a todos os homens, ao mundo inteiro, e pronuncia estas palavras improvisadas, intercaladas por uma breve pausa e um suspiro. Não esqueçamos, a guerra é uma loucura. Alguns momentos antes, o pontífice havia agradecido a todas as pessoas e comunidades que em 26 de janeiro passado se uniram em oração pela paz na Ucrânia, e exortou-as a continuar a implorar ao Deus da paz para que as tensões e ameaças da guerra sejam superadas através de um diálogo sério e que com esta finalidade possam também contribuir às conversações no formato Normandia. A oração em 26 de janeiro. Em 26 de janeiro passado, no dia dedicado por Francisco ao recolhimento pela crise que vive a nação do leste europeu, o Papa havia concluído a audiência geral com esta intenção: peçamos insistentemente ao Senhor que aquela terra possa ver florescer a fraternidade e superar feridas, medos e divisões. Recordando então os sofrimentos do povo ucraniano ligados à Segunda Guerra Mundial, o pontífice lembrou que mais de 5 milhões de pessoas foram aniquiladas durante a guerra. É um povo sofredor que merece a paz. Diplomacia ao trabalho. As esperanças de paz também estão ligadas aos esforços diplomáticos para encontrar uma solução para a crise na Ucrânia. Após conversas com o presidente russo Putin em Moscou na segunda-feira, o presidente francês Macron teve um encontro face a face com o chefe de Estado ucraniano Zelensky em Kiev nesta terça-feira. Falando aos jornalistas, o chefe do Eliseu disse que agora existem soluções concretas práticas. Agora, disse ele, há a possibilidade de fazer avançar as negociações sobre a paz. Em Berlim, Macron reuniu-se então com o chanceler Scholz e com o presidente polonês Duda. Na coletiva de imprensa conjunta, o chanceler alemão não escondeu o momento muito difícil e reiterou que qualquer ataque à integridade territorial da Ucrânia terá uma resposta vigorosa. O presidente polonês enfatizou a necessidade de proteger a integridade da Ucrânia e garantiu que ainda é possível evitar uma guerra. O caminho do diálogo com Moscou, disse finalmente Macron, é a única maneira de resolver o conflito. Deixe palavras de consolo aos irmãos da Ucrânia. Compartilhe esse vídeo no WhatsApp para ajudar. Antes de ir para a próxima notícia, quero lembrar você para inscrever-se no canal. Fazendo isso, você ajuda o nosso canal a crescer e poder trazer um conteúdo de qualidade para você. Se inscreveu? Ótimo, obrigado. Agora vamos para a próxima notícia. Equador. Pesar do Papa pelas vítimas das enchentes em Quito. O Papa Francisco expressou seu pesar pelos mais de 27 falecimentos causados e pelos sobreviventes que foram atingidos por um deslizamento de terra em 31 de janeiro em Quito, no Equador, causado pelas fortes chuvas. No telegrama, divulgado nesta quarta-feira, assinado pelo secretário de Estado Cardeal Pietro Parolin, enviado ao arcebispo de Quito, Dom Alfredo José Espinosa, o Papa afirma que ficou profundamente entristecido ao saber dos desastres naturais
que estão afetando essa amada nação e que causaram muitas vítimas e danos materiais. O Santo Padre oferece fervorosos sufrágios pelo descanso eterno dos falecidos, afirma o texto. O Papa Francisco pede ao Senhor que console os que estão em luto e os que sofrem nestes momentos de dor e incerteza, e sustente com sua graça todos aqueles que estão comprometidos na busca dos desaparecidos e no processo árduo de reconstrução das áreas devastadas. Por fim, o Santo Padre estende a sua oração à Virgem da Apresentação de Elquinche, para que interceda diante de seu Filho, Jesus Cristo, por todos os filhos e filhas do Equador atingidos por esta catástrofe, e concede com afeto ao povo equatoriano a consoladora bênção apostólica, como sinal de proximidade espiritual. Deixe suas orações pelos irmãos do Equador. Compartilhe esse vídeo para ajudar. Por hoje é só, pessoal. Deixe seu comentário logo abaixo, curta e compartilhe o conteúdo se você gostou. Um beijo no seu coração e até amanhã para novas notícias.